seguindo um pouquinho, da onde se originam alguns tabus a respeito do tema da família. De várias fontes, né? Por que é difícil de a gente falar em casa, com os filhos, sobre a questão de família, a questão de sexualidade? E uma coisa que eu já falei, por causa do contrabando da ideologia grega, que separa corpo do espírito, a gente acha que tudo que tem a ver com o corpo é ruim, é errado, é pecaminoso, que tem a ver com o espírito é bom. Não é bem assim, né? A gente já viu isso ao contrário. Segundo, de más interpretações da Bíblia. Agostinho, que influenciou fortemente as interpretações da Bíblia na Idade Média, quando a igreja ainda não estava dividida, a igreja romana e a igreja evangélica, só a igreja ortodoxa e romana, Agostinho dizia que o sexo era um mal necessário para a continuidade da espécie, né? Um grande filósofo, um grande teólogo, mas nessa área deu uma interpretação bem equivocada. Porque o Agostinho, antes de se converter, ele era um sujeito sexualmente muito depravado. Ele teve um filho antes de se converter, sem ser casado, sem nada. Então ele tinha uma má interpretação. Aí essas más interpretações que geram os tabus. Também a ideia da Idade Média, né, de que o celibato era um bem maior. Os celibatários eram melhores, mais espirituais que as pessoas que eram casadas, que mantinham um relacionamento sexual. Isso era toda uma política de manutenção do clero, mas criou a ideia de que realmente sexualidade impede o exercício da boa espiritualidade. Eu conheço muita gente, crentes, tal, mas que diz que no domingo não pode transar porque tem que ir para a igreja. Isso é uma dissociação. É como se transar não fosse algo tão espiritual como qualquer outra questão. É um texto muito interessante que eu li certa ocasião, de que um coronel, era um sujeito muito durão, ele se casou com uma mocinha bem nova e foi passar a lua de mel na sua fazenda. E ele deu ordens explícitas que ninguém o incomodasse. E então, quando ele chegou no quarto lá, estava nos momentos de intimidade lá com a sua recém-esposa, de repente escuta que bate na porta. E diz que esse coronel ficou raivoso. Bateu na porta. Aí ele foi bem raivoso, abriu a porta e ele dá de cara com Deus. Deus? O que o senhor quer aqui? E Deus disse: eu quero entrar. Mas agora, Deus, eu estou aqui só com a minha esposa, estamos na lua de mel. Pois é justo agora que eu quero entrar. Deus, como é que vamos ficar lá dentro nós três, eu, minha esposa e você? 3 não, 5, porque venho eu, vem o Filho e vem o Espírito Santo também. Muita gente acredita desse mesmo jeito. No momento da sexualidade, Deus
dizer, dá licença, Deus, eu agora... Não, isso você não pode ver, né? Afinal, pô, eu vou transar com a minha mulher, Deus. Que é isso? Você vai ficar assistindo, Deus? Deus está ali, está assistindo tudo. E essa é a liberdade que nós temos que ter. Intimidade sexual entre um casal é tão espiritual quanto ler a Bíblia ou orar. Porque Deus está presente nesse momento também. Não devemos achar que, isso é espiritual, aquilo não é. É difícil a gente pensar nisso. A gente sempre pensa, na hora do sexo, Deus fica do lado de fora da porta. Errado. Deus está ali dentro, junto com você. E se você tem o sexo ligado com ternura, com carinho, com vínculo, com compromisso, provavelmente ele está dizendo, esses são meus filhos amados em quem eu me comprazo. Que estão exercitando o sexo do jeito que eu criei. Certinho. Quando você está usando o outro só para o seu prazer, forçando o outro, porque eu vejo muita gente assim, não, mas eu nunca uso o outro. Não, às vezes o cônjuge está cansado, você diz, não, mas eu quero e força o outro. Também é pecaminoso. Forçar o outro a uma coisa que ele não quer é um ato de desamor. E aí, uma má interpretação da Bíblia também vem da ideia da virgindade como algo divino. Né? Aí a ideia da mãe virgem, né? É bom se a mulher puder ter filho sem ter relação sexual. E aí foi a base de todo o marianismo, né? A distorção dessa ideia. Isso é uma má interpretação da Bíblia. Associação da ideia do sexo com o pecado original. Muita gente ainda tem essa ideia, acha que o pecado original foi o sexo. Grande bobagem. Sexo já existia antes da entrada do pecado. Pecado tem a ver com desobediência a Deus. Não tem nada a ver com relação sexual. Não tem nada a ver com relação sexual. Vem da cultura também. Infelizmente, nós temos um contexto cultural que vivemos de muito machismo. E esse machismo prejudica a falar da sexualidade e o uso adequado de uma sexualidade saudável. Infelizmente, o colonizador europeu, português, quando chegou ao nosso continente, não chega aqui como família, ao contrário do colonizador norte-americano. Ele chega como sujeito, como indivíduo sozinho. E quando ele chega aqui e encontra as nativas nuas, ele se apropria dessas nativas, depois de semanas num navio sozinho. Esse homem usa a mulher nativa de forma egoísta para a satisfação dos seus desejos, mas não constitui com ela vínculo, compromisso, família. O que ele faz? Vira as costas e vai embora. E deixa essa mulher usada aqui, largada. Às vezes grávida, surgindo uma nova estrutura familiar no nosso continente, que é a família da mãe solteira. Isso se repete depois com os bandeirantes, que também foram só homens, que fizeram as suas turnês de desbravamento do interior do nosso país. Isso se repete quando os nativos africanos foram trazidos para o nosso continente, foram colocados em senzalas, onde as escravas tinham que servir sexualmente os seus senhores, nas senzalas, que os escravos eram considerados não plenamente humanos, eram coisas para serem usadas.
eram propriedades, eram usados sexualmente também. Então, o machismo faz com que se enxergue o outro como coisa, como objeto, com o seu uso para a sua satisfação e não para um relacionamento saudável. Também da educação que nós recebemos. Muitas vezes temos bloqueios porque recebemos uma educação de sexualidade já distorcida. Né? Quando as crianças começam a investigar os seus órgãos genitais, a manipular os órgãos genitais, muitos pais ficam apavorados com isso. Já a criança começa a manipular o órgão genital, o menino pega o penizinho, começa a mexer no pênis. Meu Deus, meu filho está se masturbando. Aí grita para a criança, tira a mão daí! Ficar mexendo vai cair fora! Pior é que o menininho depois vê a priminha nua e ele diz, ela mexeu demais, caiu fora. Bobagem, a criança quer explorar o corpo. Isso é uma sensação tátil. Claro que a gente deve instruir a criança, mas não numa dimensão moral. Instrui a criança na dimensão de higiene. Olha, não é... Do mesmo jeito que você diz para a criança não ficar tirando tatu do nariz, né? Porque não é higiênico, você diz para a criança, olha, não fica mexendo no penizinho, não fica mexendo na vagininha, porque ali sai o xixi é sujo, depois você põe o dedinho na boca, pode causar doença, né? Explica para a criança do ponto de vista de higiene, que é o mais natural possível. Não precisa fazer um drama. Não é bom ficar mexendo por uma questão de higiene. Simples. Outra coisa são os eufemismos, os nomes que se criam para falar dos órgãos genitais. É impressionante que as pessoas têm dificuldade de chamar os órgãos genitais pelos nomes que eles têm. Né? Se ensina para a criança, esse aqui é o seu narizinho, esse aqui é a sua boquinha, esse é o seu queixinho, esse é o seu umbiguinho. Agora, quando chega nos órgãos genitais, é pipi, peru, xexeca, xoxota, perereca, é um monte de coisa, menos falar que é pênis e vagina. Meu Deus, pênis, ai, que horrível! Por que pênis é horrível? Se ensina para a criança que o nariz dela chama nhonhô, até o nhonhôzinho, não chama, né? Não ensina. Por que tem que ensinar que pênis não é pênis? É pênis, é o nome científico. Pode chamar penizinho, se diz narizinho, chama penizinho, chama vagininha. Essa coisa de... cria complicação. Ano passado dei uma palestra, ano retrasado, dei uma palestra numa cidade aí perto de Campinas, no interior de São Paulo, e uma palestra sobre sexualidade, uma mãe me contou que eu disse, essa eu vou contar nas próximas palestras, pedi autorização a ela. Diz que é uma sobrinha dela, a mãe ensinou para a filha de que o nome do órgão genital era mexerica. Mexerica. E no interior de São Paulo, aqui também, em alguns lugares do Brasil, vocês sabem que mexerica é uma fruta, né? Mexerica de descasca, polcã, mimosa, mexerica, bergamota, tem vários nomes. Mas em alguns lugares chama mexerica, no interior de São Paulo chama mexerica. Aí a mãe ensinou para a filha que o órgão genital dela chamava mexerica. Um dia ela estava na casa da avó e alguém estava descascando uma fruta e a avó diz assim, que cheiro de mexerica. E a menina diz, eu tomei banho, vó, eu tomei banho. Não é a minha. As complicações que causam para a criança.
complicação que causa para a criança. Né? Os conhecidos nossos ensinaram para a filha também o nome errado, não o nome correto. Aí diz que a menina estava no primeiro ano, tinha que ir na pré-escola, tinha um exercício na escola para ela fazer. Escreva o feminino. Está lá. Pato, pata. Galo, galinha. Assim, né? Todos os femininos. Aí ela entregou a prova, tinha um em branco. A professora disse, você esqueceu de pôr aqui. Aí ela disse, não, professora, eu não sei escrever. Não sabe escrever? Qual é o feminino de peru que você não sabe escrever? Eu não sei como escreve xoxota, professor. Feminino de peru para ela era xoxota. Pode. Pô, complica a vida da criança. Coitada da criança, tem que passar essas vergonhas assim na sala de aula e coisa e tal. Cuidado com os eufemismos. Tem nome científico, chama pelo nome científico, ensina a criança pelo nome científico. Pode usar o diminutivo, sem problema, mas tem um nome. Não fica inventando nome. Aí. Das respostas que a gente dá aos temas sexuais. Às vezes os pais são tão ansiosos e querem dar milhões de respostas para coisas que não foram nem perguntadas. Coisas que não foram perguntadas. Escuta a criança, responde da forma mais simples. Se a criança não fica satisfeita, ela pergunta de novo. Tem que sempre cuidar com isso. Aqui um videozinho de um exemplo, aí vou passar para vocês, de respostas inadequadas para temas sexuais. 3 eggs, 2 large aubergines, 6 small courgettes, Fontina cheese. Mummy? Yes, darling. What's virgin mean? Sorry, darling? What does virgin mean? Girls and boys, I mean grown-ups, bodies are different, but they're made to fit together in a very clever way, like a jigsaw. Like the jigsaw's grandpa does? Yes. I mean, no. When a mummy and a daddy love each other a lot, and sometimes they like to show each other just how much they love each other. Does Daddy give Mummy a present? Sort of. What kind of present? Daddy has a special thing, and so does Mummy. And when Mummy and Daddy want to make something very special, to make a baby, then Daddy takes his special thing and puts it in Mummy's special place. Winchester? No. The shoe shop? No, darling. A special place on Mummy's body. And that makes Mummy feel very happy. Makes Daddy feel happy as well. And eventually, after a while, sometimes quite quickly, Daddy gets so happy, there's a sort of whoosh and an explosion, and all Daddy's little seeds shoot out and race to get to Mummy's egg. And that's called making love. Anyway, until you do it for the first time, you're, well, a virgin. I think that just about covers it. So, what's extra virgin mean? Responde um monte de coisa que a filha não perguntou. Ela queria só ler no rótulo do azeite de oliva lá. Tem que prestar atenção. Está escrito lá no rótulo, virgem, pronto. Só perguntou isso. Enfim, muito importante disso. Então, conversar com os filhos a respeito de sexualidade sempre envolve a questão de valores.
né? O diálogo não pode nem deve ficar no nível da fisiologia ou da genitalidade. Isso eles aprendem na aula de biologia na escola, com toda certeza. Como é que é a fisiologia, como é que é a anatomia, a fisiologia da relação sexual, você aprende. Hoje as escolas estão começando cada vez mais cedo a aprender. Mas o que não se aprende na escola são valores. Ou melhor, dos valores. se aprende os valores. E para isso, professor. o casal, Que podem não em primeiro ser os seus lugar, deve valores. conversar como casal quais os valores que eles julgam serem importantes e serem transmitidos para os filhos. E como isso deve ser transmitido. E aproveitar todas as oportunidades para comunicar esses valores aos filhos. Tempo todo, a realidade está aí nos mostrando oportunidades de falar de sexualidade, de valores para os nossos filhos. Não nas propagandas, nos filmes, nas novelas, no dia a dia. Então, aproveita a oportunidade, fala. Muita gente que fica... Não. Quando meu sobrinho era bem novo, meu sobrinho hoje já é casado, já tem filhos. Ele tinha uns 7, 8 anos, eu estava no carro, meu sogro estava dirigindo, estava eu e meu sobrinho atrás. Meu sogro parou no semáforo e ao lado tinha na calçada os cachorros copulando. E meu sobrinho ficou olhando para aquilo, virou para o avô dele, né? Meu sogro. Vô, o que é aquilo ali, vô? Meu sogro nem olhou para o lado, ficou segurando o volante, ficou quieto. E eu, bom, perguntou para o vô, não vou me meter, né? Depois ele perguntou de novo, vô, o que é aquilo? E o meu vô, o meu sogro. Vô, o que é aquilo? Aí abriu o sinal, meu sogro. Eu virei para o meu sobrinho e disse, aquilo é como um cachorro faz um novo cachorrinho. O cachorro de cima é o cachorro macho, o cachorro de baixo era um cachorro fêmea. E assim eles fazem um outro cachorrinho. Ah, tá bom. É tão simples. Não precisa entrar em nenhum detalhe. A criança, se ela pergunta uma coisa, explica da forma mais simples. Explica. Não precisa já começar a dizer, olha, existe, assim, nos testículos, uma produção de espermatozoide. Também não trate a criança como boba, né? Ah, chega lá, pá, como é que foi que eu nasci? Ah, veio a cegonha, te trouxe no bico, aí tinha uma caminha preparada para você, daí ela jogou você pela chaminé, você caiu direitinho na caminha lá, que estava preparada para você e tal. Entendeu, filho? Entendi, pai, mas onde é que o espermatozoide entra nessa história toda? Os filhos não são bobos. Não pode tratar eles como bobo. Tem que explicar como uma conversa natural. Se não ficar satisfeito, ele pergunta um pouco mais. A criança sempre pergunta. Como é que foi que eu nasci? Você nasceu, foi da barriga da sua mãe. Esse tempo atrás, às vezes também me contaram, achei muito interessante, a mãe chegou para o filho perguntou, como é que foi que eu nasci? Ah, você nasceu de dentro da barriga da mamãe. Daí ela foi rápido, pegou o álbum de grávida, né? Olha aqui, ó, tá vendo? Você estava aqui dentro, olha a barriga grande que a mamãe estava. Ah, entendeu, filho? Uhum. Mas mãe, nunca mais me engula, tá bom?
Então, a gente deve aproveitar as oportunidades, falar com os filhos. Eles estão, às vezes, assistindo televisão, no meio de um programa de desenho infantil, pum, aparece lá uma propaganda de um casal quase se estuprando. Você tem que parar e dizer, olha, filho, está vendo isso aqui? Olha, é assim, isso aqui, ó, o que eles estão fazendo não é certo. Você fala dos seus valores. Não é assim que papai e mamãe acreditam. Papai e mamãe acham que as pessoas devem primeiro se conhecer, se casar, serem apaixonados, tratar bem, ter um compromisso. Todas essas coisas são importantes de serem transmitidas. Ah, mas por quê? Ah, por causa disso, por causa disso. Porque Deus quer que a gente trate o outro como gente, não como coisa. E vai passando esses valores essenciais da fé. Mostrar para a criança desde cedo que sexo é mais do que algo fisiológico. Sexo é algo de relacionamento. Se o sexo perde a dimensão relacional, ele perdeu a sua essência. Fica reduzido a um caráter animalesco, se não tiver essa dimensão relacional. Os pais não devem ter vergonha de fazer de conta que não notaram, que os filhos veem certas cenas que os filhos questionam. Muitos pais que fazem de conta que não viu. O filho fica olhando assim, com aqueles olhos esbugalhados, e os pais, que nem as múmias paralíticas. Tem que falar com o filho, tem que dizer, tem que explicar, que senão, se você não explicar, o mundo explica do jeito deles. O mundo explica. Dizendo que aquilo é normal, natural, que é assim mesmo, que o que importa é você, o seu umbigo e o seu prazer. Não devemos também dar explicações com moralismos burros. Ah, isso não pode porque não pode. Isso é burrice. Dizer que não pode porque não pode, que é feio porque é feio, é sujo porque é sujo. Você tem que explicar em base exatamente daquilo que você tem de compreensão e entendimento da palavra de Deus. Passando aos filhos as crenças básicas no amor, na beleza do sexo, no vínculo do compromisso, e isso sim, mostrar para os filhos que isso é que é liberdade. Liberdade não é ficar trocando de parceiro o tempo todo. Trocar de parceiro o tempo todo é estar escravo da busca por algo que nunca vai surgir, essa busca do prazer. A verdadeira liberdade está no amor, no compromisso, no vínculo, na ternura, no afeto. Quanto mais eu conheço o outro, mais eu sou livre para me entregar ao outro. E quanto mais eu tenho essa liberdade de me entregar ao outro, mais intenso é o prazer, porque não tem tensão, não tem ansiedade. O sexo, rapidinho, numa cama de motel, de pessoas que recém se encontraram, é cheio de medo, cheio de ansiedade, cheio de tensão. E aí você não está relaxado para desfrutar de todo o potencial de prazer que a sexualidade tem. Quando você conhece o outro, quando você tem liberdade de dizer, eu me entrego plenamente porque eu sei que o outro não vai me causar dano, mas o outro me ama, me quer para si e vai cuidar de mim com ternura, com carinho, como se cuida de uma flor, uma orquídea, com todo cuidado, com todo carinho. Então eu me solto. Quanto mais eu me solto, mais eu tenho prazer. Aí sim, aí o prazer se intensifica. Não é só o prazer do momento. Quanto mais liberdade eu tenho, mais eu sou capaz de olhar no olho do outro
e enxergar a alma do outro e permitir que o outro enxergue a minha alma e não tenho nada para esconder. E eu vivo aquele momento do paraíso que a Bíblia registra, que diz: eles estavam nus e não tinham do que se envergonhar. Não é só nus de corpo, mas nus de alma. Eu posso me mostrar para o outro como eu sou, do jeito que eu sou, eu não tenho nada do que me envergonhar, não tenho nada para esconder. O outro pode me olhar no olho. Os olhos são a janela da alma. Tem gente que só sabe transar no escuro, porque não quer que o outro olhe no olho e veja que talvez tenha muita coisa para esconder. Aprender a olhar no olho, aprender a declarar o seu amor ao outro no meio do ato sexual. Tem gente que não consegue falar no meio do ato sexual. Filme pornográfico não se fala nada. Só tem gritos e grunhidos. Não se fala olhando no olho para o outro dizendo: querida, você é linda. Eu te amo. Você é muito especial para mim. Você me dá muito prazer. O verdadeiro prazer se dá quando nós nos permitimos nos interpenetrarmos por todos os nossos orifícios. Você sabe que nós não temos só os genitais como orifícios. As pupilas são orifícios. São buracos onde entram as imagens e a luz. Nós precisamos, antes de interpenetrar os genitais, precisamos interpenetrar os olhares. Os ouvidos são orifícios. Nós precisamos interpenetrar as palavras. A boca são orifícios. Precisamos tocar os lábios e interpenetrar os lábios, sentindo a suavidade dos lábios do outro. Quando nós podemos interpenetrar olhares, palavras, toques de suavidade, então sim, estamos aptos para interpenetrar os genitais também. Senão, cometemos uma violência ao outro. Temos muitas penetrações que são possíveis antes de se penetrarem os genitais. E essas são necessárias. E é olho com olho, palavra com ouvido, boca com boca. Não tenta penetrar o genital no ouvido, que não vai dar certo. E tem gente que acha que dá, né? É isso. Então nós temos que passar aos filhos isso, essa crença nesses elementos, nessa beleza da ternura. E aí os filhos vão crescer com uma imagem saudável sobre o assunto. E quando vierem para os filhos dizer: não, sexo é coisa de pele, os filhos vão dizer: bobagem, muito mais que pele. Pele é só um componente. Tem ternura, tem amor, tem vínculo, tem compromisso, tem fidelidade, tem entrega relaxada, tem desfrute, tem olhar, tem palavras. Em tudo isso que amplia, potencializa toda a dimensão da sexualidade. Você quer elevar o orgasmo fisiológico à 10ª potência?
vai incrementando esses outros elementos. Aí sim você vai ter um prazer muito grande. Não devemos ter vergonha de falar daquilo que Deus não teve vergonha de criar. Mas falar da maneira certa, do jeito certo, no tempo certo, com os nossos filhos. Não precisa ter vergonha. Deus criou para desfrute mesmo. Deus criou para desfrute. Por isso, devemos ter essa perspectiva. Como uma família pode desenvolver uma sexualidade sadia? Já falei disso, né? Começa na maternidade, no ambiente que se desenvolve no lar. Os filhos precisam perceber que existe essa ternura no relacionamento dos pais. E quando eles percebem que seus pais se amam e que eles expressam isso de uma forma espontânea, através de abraços, beijos, carinhos, palavras de ternura, os filhos vão desejar isso. Eles vão querer isso. Eles veem que isso é bom. Não precisa muita outra coisa. É simplesmente a vivência de uma relação saudável que vai estimular os filhos a reproduzirem isso também nos seus próprios casamentos. Os meus 2 filhos são casados, já tenho netos. E meu filho, quando namorou a primeira vez, namorou com uma menina, conheceu uma menina, ela disse que era de uma igreja e tal, e nós estabelecemos esse critério, nós sempre dissemos para eles, a única condição, a única restrição que nós fazemos para a escolha dos namoros de vocês é que tem que ser alguém da família da fé, porque a Bíblia diz isso, e isso tem um sentido e tem uma razão de ser. Só namore, isso é permitido namorar com alguém que seja cristão. Não importa qual igreja que seja uma igreja que professe a Cristo como Senhor e Salvador. E aí o meu filho conheceu uma menina e tal, que era numa igreja ali, ficou todo empolgado, ele tinha uns 19 para 20 anos por aí, primeira namorada. Passou umas 2 semanas, aí ele chegou em casa para baixo, assim, bem abatido. Eu percebi, fui lá, filho, o que aconteceu? Pai, terminei o namoro. Terminou o namoro? 3 semanas você terminou o namoro? Rápido, não? Mas o que aconteceu para você terminar o namoro? Ele ficou meio hesitante, disse, pai, a menina me propôs para ir para a cama com ela. Disse que os pais dela não iam estar em casa, se eu não queria ir lá para a gente transar. E eu disse que não era isso que eu queria. E aí eu disse para ela que os meus valores não eram iguais aos dela. E eu disse, filho, meus parabéns, você é um homem de valor. Que é muito difícil para um menino com 19, 20 anos, com todos os hormônios bombando,
uma garota se oferece abertamente para ele e ele dizer não, ainda mais uma garota que ele gostava, que tinha interesse, não foi nenhuma prostituta de rua. Ele disse, olha, é muito difícil fazer o que você fez, muito difícil mesmo. E o meu filho, naquele momento eu soube que o meu filho tinha um caráter a toda a prova, né? Porque essa é uma das provas mais difíceis para um adolescente. Depois, mais tempo, ele arranjou uma outra namorada, namorou, noivou, casou, está feliz com ela, casado. Uma moça também de integridade, de família. Tanto meu filho quanto minha filha se propuseram, os dois, a não terem intimidade a não ser com o marido, com a esposa. Mantiveram isso firmes, puseram falar. Eles muitas vezes disseram, olha, pudemos depois dar testemunho para os nossos, dentro da igreja, de gente que não acredita nisso, porque está demasiado influenciado pela mídia, pelo mundo, e achando que é bobagem, essa coisa de precisar se preservar. Não vai dar tempo para a gente, senão eu poderia entrar nesse tema, mas quem sabe uma outra oportunidade a gente possa conversar só sobre relacionamentos entre solteiros e a questão da virgindade. Então, é importante os filhos terem esses valores, porque aí eles vão conseguir realmente enfrentar até as tentações mais difíceis e de dizer não. Um filho vê isso, ele vê a sexualidade de uma forma positiva, enriquecedora. Ao contrário, quando os pais se tratam com frieza ou com agressividade, o filho vai criar a ideia realmente de que sexualidade não tem nada a ver com ternura. Que o que é feito às escondidas não é muito lícito, né? Não é um complemento do dia a dia, pois o dia a dia do relacionamento dos pais é conturbado. Então ele vai ver isso de uma forma distorcida e não vai ser legal. Bom, não quero nem entrar muito nessa outra tema, eu já falei sobre essa questão de não falar, enfatizar esse ou aquele comportamento, mas de olhar a sexualidade e o amor como um elemento central de doação e de entrega. Temos mais uns minutos e eu queria abrir aí a oportunidade, se disso que foi falado até aqui, se ficou alguma dúvida, se ficou alguma coisa que não ficou clara. Você tem tempo para uma ou duas perguntas? Eu sei que deve ter umas 200 perguntas aqui, mas os dois primeiros que se manifestarem, vou dar oportunidade. Tem alguém que tem alguma questão para perguntar, para falar? Não todos ao mesmo tempo, um de cada vez. Ixi. Não tem perguntas? Isso me preocupa. Das duas, uma. Ou entenderam tudo, ou não entenderam absolutamente nada. Ninguém quer acreditar no risco, sobre essa questão de cuidar do filho, a necessidade. Desculpa, o caminhão atrapalhou. No caso da virgindade, né? Certo. No caso da menina, mas eu quero falar no caso do garoto, né? Sim. No caso que eles
Isso, porque justamente os nossos valores são diferentes de toda a gente. Não é toda a gente. É importante saber também de que quando Deus estabelece esse princípio, há um propósito nisso, né? Porque o relacionamento íntimo entre solteiros cria certas marcas emocionais que vão causar prejuízos para a pessoa para o resto da vida, embora eles não tenham consciência disso no início, mas são marcas realmente emocionais que ficam para a pessoa. Então, claro que como cristãos nós temos que mostrar que há uma diferença muito grande entre o que as pessoas acreditam e o que a Bíblia nos diz, e o que nós cremos enquanto cristãos. E isso é importante de deixar bem claro a eles, né? Talvez você acredite em algo e nós acreditamos que seja o que o mundo acredita e que todo mundo faz, mas porque todo mundo faz, não é necessariamente o que é o correto. Todo mundo na Alemanha, na década de 30, acreditava que Hitler estava com a razão. Toda a nação. E deu nessa tragédia que deu na Segunda Guerra Mundial. Então, o fato de todo mundo acreditar não significa que seja uma verdade. E é isso que é importante.